sejam bem-vindos, vocês, mentes pensantes do agro, que querem e desejam ver um Brasil diferente. Estamos aqui nessa oportunidade, inaugurando uma nova fase. E esse é um momento bem importante, muito prazeroso para mim, porque nós vamos trazer um tema que a gente fala muito e acaba exercitando pouco, que é a questão da inteligência. E nós estamos com esse tema de a inteligência no agro. E me lembro que esse último domingo que eu estava na missa, o sacerdote falou muito, que estava um texto onde Salomão pedia para Deus, né? Deus perguntava o que Salomão queria e ele pedia sabedoria para ele saber conduzir, né? E ficou gravado isso na minha cabeça: sabedoria, discernimento e inteligência. O nosso objetivo aqui hoje, nós vamos estar convidando pessoas que a gente considera aí mentes brilhantes e destaques desse nosso setor, num país que tem condições de realmente, finalmente assumir um protagonismo diferenciado, para que a gente coloque algumas questões que cotidianamente a gente não tem a oportunidade de discutir. E hoje eu digo dessa satisfação porque nós vamos trocar uma ideia aqui com o Marcelo Brito. E o sobrenome não é uma coincidência, a gente compartilha aqui os mesmos pais, o que é uma satisfação e já era meu ídolo quando criança, agora continua sendo meu ídolo aqui de segmento. E eu fico muito feliz da gente estar explorando esse espaço. E eu queria começar dando as boas-vindas e fazendo a seguinte provocação. O Brasil, a gente está vivendo um momento muito ruidoso, onde a gente fala que o Brasil é isso e aquilo, o agro é isso e aquilo. Não vou usar o nome da campanha para não ficar... Mas eu me preocupo muito porque existe um vácuo muito grande entre o que se discute, né, o que se propaga e o que de fato é, né? Então, o Brasil é um dos grandes produtores de alimento do mundo e, na realidade, na minha visão, nós somos um grande produtor de commodity ainda, nos preparando para ser um produtor de alimentos. O Brasil é um país com uma força de agricultura, mas eu acho ainda as operações muito concentradas em poucas culturas, dependentes de poucos compradores, então existe uma concentração muito grande que eu acho perigosa. E os problemas que eu realmente acho que são oportunidade, a gente acaba não explorando. Então a ideia de um espaço como esse é que realmente a gente congregue outras mentes, outras vozes, para que a gente discuta o que de fato pode colocar o Brasil num protagonismo diferente. Na minha visão, eu acredito que um país com mais de 850 milhões de hectares, que tem 80, 90 milhões de hectares degradados, não deveria estar discutindo se tem desmatamento legal ou ilegal. Deveria estar discutindo como faz para recuperar e colocar esses 80, 90 milhões produtivos. Um país que tem, entre pastagens plantadas e nativas, mais de 150 milhões de hectares de pastagem, mas com uma taxa de lotação absurdamente baixa. É difícil, números que o Brasil tem muita dificuldade, mas a gente checa muitos números, então a taxa de lotação hoje não passa de 1,27. Os números oficiais falam em 1,12, alguns outros números falam em 0,9. A produtividade nossa de arroba por hectare é baixíssima, a taxa de prenhez nas fazendas é baixa, o desfrute é baixo, o abate nosso e a produção de carne é baixo. Os Estados Unidos têm menos da metade do rebanho brasileiro e produz 25, 30% a mais de carne que nós. Enfim, vai ter muito espaço para a gente discutir aqui hoje, mas a primeira provocação que eu queria lhe convidar depois dessas boas-vindas é: nós temos realmente chance, você acredita que realmente o Brasil tem uma chance agora real de ter um protagonismo diferenciado? Bom, em primeiro lugar, muito bom estar aqui, né? Começar o programa com você é ótimo. Então, uma coisa que é clara, tá? O Brasil tem um espaço privilegiado no mercado mundial do agronegócio. Bom, ninguém nos tira isso, tá? Hoje,
Nós somos aí entre o terceiro e o quarto produtor na totalidade de bens agrícolas produzidos. Somos o terceiro exportador. Tá? Tem duas qualificações que precisam ser feitas. Quando a gente olha em número de países acessados, o Brasil está muito bem. A gente acessa o mesmo número de países, ou às vezes até mais, do que a maioria dos europeus. Nós estamos no mesmo nível dos americanos, nós estamos no mesmo nível dos chineses. Ou seja, nós temos uma dispersão de parcerias internacionais fantásticas. O Brasil é um dos 5 países do mundo que tem relações comerciais e relações diplomáticas com todos os países do mundo. Só existem 5 países que têm relações entre todos. Então, isso é uma vantagem nossa. Quando a gente olha a segunda escala, que é o número de produtos que a gente exporta, aí a nossa diversidade é muito baixa. E quando a gente compara o Brasil dentro desse cenário, nós estamos atrás de economias muito menores que a nossa, como a do México, por exemplo, como a do Marrocos, como a da Argentina. São países que exportam em número de produtos muito mais do que a gente. Então, nós somos muito grandes em 10 commodities, tá? Mas naquilo que a gente chama de mercado de alimentos como um todo, aí eu estou falando, começa lá dentro da porteira e vai até na indústria, nós temos ainda um continente a navegar. Muita coisa a ser feita. Então, aí a gente pode gastar aqui horas ou dias falando do que precisa ser feito ou do que deixou ser feito. Mas o mais importante aqui é que fique claro que nós somos, sim, uma potência alimentar. Potência da física, quem estudou física, lembra? Potência trabalho realizado. Se há 40, 50 anos atrás o Brasil era importador de alimentos e hoje é exportador de alimentos, significa que um trabalho foi executado e nos transformou numa potência alimentar mundial. O salto agora de inserção do Brasil no mundo é transformar a área ambiental em potência também. Tem potencial a ser, mas apesar de ser dono da maior porção da Amazônia, nós ainda não somos uma potência ambiental porque não realizamos o trabalho necessário. Isso me remete a algumas perguntas do tipo, e a primeira dúvida que eu vejo no mercado é quando a gente fala do mercado internacional e da pujança que nós temos hoje, porque nós somos hoje o maior exportador de carne, ocupamos agora a exportação de soja, devemos ocupar esse ano a de milho, mas as pessoas esquecem que soja não é um produto de destino, é um produto de origem. A gente não come soja, nós comemos produtos feitos à base de soja. Eu sempre pergunto para as pessoas, quantos quilos de soja você está comendo por dia? Você tem uma tigelinha e come... Então é um produto que precisa ser processado para ser comercializado. E assim que você processa, todo o mercado tem seus produtos de input e seus produtos de output. Então, se a soja é o input, o output é soja, é óleo de soja, é farelo de soja. E depois o farelo de soja é input para uma ração animal, que é output, que é um produto, um animal alimentado. O óleo de soja vira gordura, a gordura vira biscoito, e aí vai. Mas no Brasil, se eu não estou enganado, a gente exporta 45% da soja in natura. E com uma concentração grande para a Ásia, principalmente para a China. Mas por que eu estou dizendo isso? Existe uma diferença entre ser um exportador de um grão e ser um exportador de produtos oriundos dessa cadeia, né? O Brasil é um forte exportador de farelo. Eu vi uma palestra sua num evento muito interessante, onde você mencionou a interconexão que existe entre as cadeias, os países que são compradores, os países que são exportadores, porque quando a gente fala da cadeia de grãos, que é composta por soja, que é fonte de proteína, milho, que é fonte de energia, tem inter-relações com outras culturas e outros mercados. Então, acho que isso é importante de se entender, porque esse posicionamento passa primeiro pelo entendimento de como se constrói uma cadeia de valor. Olha, você não precisa ser purista, tá? Porque, assim, para mim, a economia do passado, quando a pessoa fala, mas nós somos exportadores de commodities, isso é muito ruim. Não é. Isso é pensamento passado, tá? Isso aí é necessário uma mudança de mindset para entender que o Brasil, enquanto país, ele vai atingir um ponto de orgulho em desenvolvimento, em estrutura social, se a gente aprender a fazer a somatória do E e não do ON. Então a gente pode ser grande exportador de soja, grande exportador de milho, grande exportador de carne, grande exportador de qualquer coisa, tá? E é um com o outro e não um outro. Então, assim, a gente pode desenvolver a bioeconomia da Amazônia e
a indústria da carne, e a indústria de grãos, e a indústria de papel e celulose, e a indústria de restauração florestal. Ou seja, são esses que a gente precisa colocar. Tá? Se o mundo precisa comprar grãos, e nós podemos fornecer grãos, por que não vender grãos? Seria ótimo se a gente pudesse exportar só produtos industrializados. Mas isso não é possível. Porque, primeiro, existem os interesses de cada país. Tá? E quem pode mais, grita mais alto. Tá? Que não é o nosso caso. Tá? Segundo, falta ao Brasil participação em acordos multilaterais, bilaterais, ou seja, nós fazemos parte do Mercosul e temos o quê? 1 ou 2 outros acordos espalhados. Ou seja, nós não fazemos parte de nenhum dos grandes acordos multilaterais. A inserção não ser baixa. Tá? Nós temos uma estrutura tributária, administrativa e política grotesca, antiquada, horrorosa, que tira a competitividade da indústria nacional. Então, às vezes, o pessoal fala, mas nós importamos 80% do fertilizante. Lógico, quem quer vir produzir aqui dentro dessas condições tributárias, trabalhistas, legislativas? Inclusive, já produzimos lá atrás, né? Exato. Então, assim, para que a gente seja um grande exportador de produtos acabados, a gente tem uma tarefa doméstica muito grande. Mais do que isso, a gente precisa se abrir para o mundo. Então, assim, nós queremos exportar para todo mundo, mas não queremos deixar que ninguém entre no Brasil. Então, a característica de um grande produtor e exportador de alimentos não é ter balanças comerciais positivas tão grandes como o Brasil. O Brasil é um caso quase que único nesse tamanho de balança positiva, porque geralmente quando você acessa o mercado, você abre o seu para cá. Mas aí a gente começa a entrar numa série de barreiras que são, em alguns casos, barreiras sociais, em outros casos, barreiras políticas. Então, por exemplo, nós perdemos aqui o investimento de uma marca de café monstruosa que queria fazer uma fábrica aqui no Brasil, mas não houve a possibilidade porque ela teria que importar café do mundo inteiro para produzir os blends e exportar depois. Mas como o Brasil não permite essa importação, então essa fábrica foi construída no México. Tá? Se a gente abre o nosso mercado lácteo, por exemplo, muito provavelmente a gente vai quebrar metade da indústria, porque tem um número de pequenos produtores gigantes. Tá? Provavelmente a Argentina tem menos produtores de leite e lácteos, etc., do que Santa Catarina. Tá? Então o Brasil tem assim, não sei se chega à casa do 1 milhão, mas são centenas de milhares de produtores pequenos sem estrutura de competitividade. Então assim, para você ganhar de um lado, você vai perder do outro. E esse é um balanço que tem política no meio. Ou tem política no meio, a inteligência de mercado geralmente se perde. E entra uma inteligência política que tem um curto prazo. A inteligência política olha para a próxima eleição. A inteligência de mercado olha para a próxima década, para o próximo século. Ou seja, planeja o futuro estando no futuro. Aliás, essa frase do futuro ela é boa, porque realmente você citou na sua fala da palestra que não tem como planejar o futuro estando no passado. E eu fico sempre me perguntando no Brasil, porque assim, uma coisa é você não saber que tem um problema, outra coisa é você saber que tem um problema e não ter uma solução, outra coisa é você saber que tem um problema e ter uma solução e ter uma tecnologia desenvolvida, e outra coisa é você saber tudo disso e não utilizar essa tecnologia. E agora há pouco você falou de mindset, né, que ele precisa fazer. E na minha visão, talvez a principal mudança que a gente precise fazer no Brasil hoje, com os operadores, né, com os agropecuaristas, seja uma mudança de mindset. Primeiro, eu acho que nós estamos discutindo muita coisa que foge da onde o resultado pode ser buscado. Exemplo, dentro da pecuária, que é um setor que eu opero bastante. 90% da atenção e da conversa do setor é no preço de arroba, que é um valor absolutamente incontrolável, que nenhum pecuarista tem condições de mudar nada sobre isso. Quando ele tem 100% de poder de mudança no custo de produção de uma arroba. Ele tem poder de definição do padrão genético da propriedade dele para buscar uma agregação de valor na cadeia de produção do sistema produtivo que ele escolheu. Ele tem condições de entrar com planejamento financeiro e usar mecanismos de mercado hoje. E por mais que não tenha, realmente, por exemplo, não se tem uma política hoje de longo prazo nessa questão, o setor ele vai se organizando. Se a gente olha a pecuária brasileira 20 anos atrás e olha hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas vamos lembrar, se hoje o discurso é carcaça, a primeira lei de classificação é de 96, nem tinha uma lei de classificação de carcaça aqui.
E outra coisa, a gente fala da exportação como se o Brasil sempre tivesse sido um grande exportador de carne, e não é fato. Nós já fomos importador de carne. Na década de 90, o maior comprador nosso era a Rússia, que hoje nem praticamente não compra carne brasileira, e a China não era compradora. A China é um comprador recente do Brasil e não é um comprador de boi, é um comprador de dianteiro. E não se desenvolveu um boi só com dianteiro. Tem um boi com dianteiro, com traseiro, com couro, com víscera, e você tem que dar destino para isso tudo. E aí, nesse sentido que eu falo, a necessidade de inserção internacional, e realmente é uma coisa que a gente tem que estar atento, porque, se não me engano, são 193 países reconhecidos, mas nós temos hoje o mundo de 2050, que é o mundo de amanhã já, nós vamos ter 2 países concentrando um volume gigantesco da população, que é a Índia e a China. Depois vai vir um grupo aí de mais ou menos 15, 16 países, se não me engano, que vão controlar o outro terço, e o restante dividido no resto. Então vai estar uma coisa bem pulverizada, e aí, como a gente não tem inserção nesses acordos, e o mundo vai se organizando nesses acordos, começa a ser um desafio. Porque eu tenho hoje, vou continuar no exemplo da proteína para ficar mais fácil, na proteína de bovino. Nós temos hoje 70% a 75% no mercado interno, num mercado fragmentado, mal preparado, ou seja, o mercado tem muita ineficiência. Eu falei da ineficiência de produção, mas também tem muita ineficiência na cadeia de distribuição. E 25% a 30% colocado no mercado internacional. Quando eu olho os números hoje, nós temos um bom cenário pela frente, porque o mundo vai continuar comprando, principalmente que a parte pobre do mundo vai melhorar a renda, e quando melhora a renda, melhora o alimento, e o consumo de proteína cresce. A carne é algo saboroso, ela tem essa vantagem com relação às outras proteínas, e a gente já está tendo uma recuperação de mercado interno. Nós já chegamos a um consumo interno em 2010 de 45 quilos, caímos para 25, 26 quilos, hoje já estamos voltando para 27 e pouco, 28, e as projeções que a gente volte a 30, 35. Ou seja, falei isso tudo para dizer, se nós falamos do potencial do país, da forma como tem que mudar, da mudança de mindset, das tecnologias disponíveis, realmente, o que a gente precisa discutir hoje para entender, olha, se eu tenho 10 cadeias ali, como é que os produtores hoje deveriam olhar para a sua atividade para entender essa inter-relação? Porque, assim, parece que o mercado externo está longe dele. Mas hoje nós já sabemos que o agronegócio não vive sem a junção de mercado externo e interno, justamente porque um produto origina outros produtos. Não importa se você seja exportador direto ou não, a composição do seu preço é formada pelo mercado internacional. Então, assim, independente se você está exportando direto ou não, se você está vendendo no mercado interno, o seu preço vai ser baseado em cima disso. A gente tem que lembrar que hoje, e a gente pode pegar nosso cotidiano do dia a dia e olhar tudo, tá? Que vai ser a mesma coisa. Os mercados funcionam por transparência e integridade, tá? Você não vai achar nenhum investidor que vai chegar na tua empresa e falar assim, eu vou colocar uma grana aqui, mas eu não quero ver nada da sua empresa. Eu não quero ver os números, eu não quero ver balança, eu não quero ver o seu processo legal. Isso não existe, tá? Então, para a pessoa chegar em você, vai ter que enxergar que tem um processo transparente ali. Eu posso confiar nos números que aquele cidadão vai me apresentar. Você vai olhar aqueles números e vai ver se tem integridade na construção daquele processo, tá? Para que seja íntegro, ele tem que estar de acordo com a lei. É o famoso compliance, né? Que não tem um termo português adequado para isso, mas é o famoso compliance. E aí a gente entra num outro problema do nosso país. A gente fala de boca cheia, que a gente tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, que a gente tem um código florestal. Olha, o estado que tem a maior implementação do código florestal deve ser o Mato Grosso, em torno de 10%. No resto, a média do Brasil está abaixo de 2%, 3%. Ou seja, nós temos uma lei que é bonita, mas não é cumprida. Não é cumprida, tá? E quando você anda pelo interior do Brasil, você pergunta pro empresário ou para a empresária, né? Fala assim, você está de acordo com o Código Florestal? Sim, 100%. Mas não resiste a segunda pergunta, porque ele acha que o fato dele ter o CAR, ele está em compliance com o Código Florestal. Mas não é, tem uma série de outras coisas que fazem parte desse regulamento, tá? Então nós somos um país ilegal por decisão. Por decisão. Tá? Nós tomamos a decisão de não implementar o código. E aí eu te pergunto o seguinte, nós estamos entrando num modelo de economia verde. Então começam a surgir uma série de novos modelos de financiamento, novos modelos de aporte de capital, novos modelos de comercialização. Tá? Olha, o financiamento de um ano safra brasileira da ordem de R$1 trilhão,
E o plano safra é da ordem de 300 e poucos milhões. Então, ou seja, mais de 60% do financiamento de um ano safra vem do setor privado. Então, você precisa ter compliance para tudo isso. Se a gente não evolui nesse processo, a gente começa a perder as oportunidades dessa nova economia. Então, vamos lá. Carbono. Você tem metodologia para medir o seu carbono de solo, acima do solo, abaixo do solo? Tenho. Sua terra é legalizada? Não. Você tem um CAR validado? Não. Você aderiu, tem BRA no seu estado? Não. Você aderiu um PRADA para matar os seus problemas ambientais? Eu também não. Então você não serve. Então eu não posso aportar capital. Chegamos na questão do mindset. Tá? Então é o seguinte, eu falo, o Brasil é tão leniente com essa, que nós criamos um termo onde você diz assim, isso não é ilegal, ele é no máximo informal. Não, informal é ilegal, tá? É porque não está cumprindo a lei. Então, esse é o primeiro passo, tá? Legalidade dos processos. E a gente é muito leniente com isso, a gente cobra isso muito pouco, sempre tem esse subterfúgio do jeitinho brasileiro, isso é péssimo para os negócios, muito ruim para os negócios. Então, fechando, eu adoraria continuar sendo um enorme produtor de todas as commodities, mas também um grande produtor de outros tipos de alimentos que fecham essa balança, tá? A gente não precisa ficar só na meia dúzia aí dos principais, a gente pode crescer num monte de outras coisas, e aqui nós temos toda a estrutura para fazer isso. Falta integridade, compliance, transparência. Então, eu podia resumir tudo assim, falta colaboração pré-competitiva, que se traduz em dados, que se traduz em informações, e essas informações se traduzem em transparência de mercado. Quando você fecha essa cadeia, você tem uma cadeia uniforme, forte e ávida por investimentos. E aí você vai ter investidores ávidos para aportar capital com você também. Foram duas palavras que me chamaram a atenção. Transparência e a questão da colaboração, né, da busca de competitividade. Primeiro, transparência. Quantos por cento dos CARs são validados no Brasil? Tem ideia? Na média brasileira, abaixo de 3%. E que seria uma ferramenta excepcional para... Excepcional. Temos até que nós perdemos tempo para isso. Não sei a solução. E aí, a pergunta que eu ia fazer é, porque quando a gente fala de informalidade e ilegalidade, né, ontem eu vi um número da produção nacional de leite e eu não sabia que a diferença entre o número formal e o número, não sei que nome que dão lá, dá um volume que eu calculei, deu quase 1/3 da produção informal, né? E o número que foi apresentado ontem é que o Brasil teria mais de 1 milhão de produtores de leite, mas que eles falam em 600 mil. Mas o assustador é, quando a gente leva isso para carne, por exemplo, a diferença entre número de abate e couro movimentado, tem ano que quando você compara uma coisa com a outra, aparecem 10 milhões de couros a mais do que foi abatido, né? E aí, por exemplo, o boi é um animal de uma cadeia extensa. Ele é um boi o boi é um animal que tem realmente uma condição de geração de resultado absurda. E quando a gente fala de uma colaboração de cadeia e de transparência, imagina que nós estamos falando de um produto que tem um ciclo. O ciclo anterior era de 5, 6 anos. Nós estamos falando de um ciclo agora de 3, 4 anos. E que tem tecnologias desenvolvidas que já estão operando ganhos assustadores, né? Tem fazendas hoje de mais de 100 arrobas por hectare contra uma média nacional de 6 arrobas. Tá? Nós temos fazendas fazendo 85% de desmama, quando a média nacional deve ser 55%. Ou seja, e é uma coisa impressionante, inseminação artificial, que eu conheci na década de 80, quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje nós temos 1/4 só do rebanho inseminado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa competitividade e essa questão colaborativa e do uso de tecnologia, o que um faz numa etapa anterior, reflete na etapa posterior. Então, por exemplo, o mercado de carne hoje, que a gente é um grande exportador e é um grande consumidor, o Brasil consome mais de 7 milhões de toneladas de carne, isso é um consumo robusto em qualquer lugar do mundo. Nós temos hoje mais ou menos 45% do mercado distribuído por pequenos. O Brasil hoje tem 60 mil açougues, mais ou menos. O número do Sebrae fala 80, mas eu gosto de ser um pouco mais conservador nisso. E quando a gente olha quem abastece o açougue, o tipo de produto que chega lá, você vê que nós estamos alimentando um círculo vicioso de má qualidade, onde pequenos produtores que não conseguem vender para frigoríficos qualificados vão vender para frigoríficos que não estão qualificados, alguns estão na informalidade, vão fazer rota
e vão vender um produto de má qualidade, e aí geralmente esse supermercado esse açougue está num bairro, e a gente retroalimenta isso. Do outro lado, você tem uma pecuária de ponta, alto nível de produtividade, um boi de rendimento de carcaça, com excelente cobertura de gordura, com grau de marmoreio, ou seja, gente, dois mundos totalmente diferentes no mesmo território, no mesmo país, que bate no peito e fala, sou o maior do mundo em exportação. Boi não morre de velho no pasto. Você conhece algum boi que morreu de velho? Cada enterro dele lá não tem. Tá? Mas vai morrer em algum lugar. Então, assim, ele pode estar carregado de citicose, chegar no frigorífico, ser rejeitado no frigorífico de exportação, o cara já sabe que se ele vender ali vai virar farinha de carne e de osso, então ele vai para outro onde não tem controle, ou seja, isso vai ser vendido e continua nesse mercado. Então, assim, nós temos um mundo a evoluir nisso aí, tá? Mas são cadeias difíceis, são cadeias longas, tá? Quando a gente olha para a Amazônia, e olha para o Pronaf Amazônia, que é um volume considerável de dinheiro que se coloca, tá? A linha de Pronaf desse ano dá quase 80 bilhões, tá? Mas financia mais o sul-sudeste, onde já está mais estruturado, né? Onde tem o maior número de agricultores familiares, que é no Nordeste e no Norte, fica com o menor valor. Mas quando você olha o Pronaf da Amazônia, quase 80% dele vai para a compra de bezerro. Aí você fala, pô, mas não vai para a estruturação da bioeconomia, não vai para novos produtos, açaí, cupuaçu, castanha, não. Quase 80% vai para a compra de bezerro. Ou seja, operação invernista já, né? Porque já alguém vai comprar para recriar. Então, aí vai alimentar lá na frente. Então, assim, não falta dinheiro, falta organização de cadeia e estruturação de cadeia. Quando você olha na cadeia do leite, e aí não é só o Brasil, você pode olhar no mundo, tá? Cadeia do leite talvez seja a cadeia que mais emprega no mundo, tá? Existem números, é difícil cravar no certo, mas são dados da ONU, que talvez tenham cerca de 800 milhões de pessoas que dependam da cadeia do leite no mundo. Então nós estamos falando... Ou seja, 10% da população mundial. Você vai na África, tá? O cara mede a riqueza dele pelo número de boi. Tá? Eu tenho 2 boi, eu tenho 3 boi, eu tenho 4 boi, sabe? Então é o famoso cash crop, tá? Então é uma cadeia gigante. Você não transforma essa cadeia de uma hora para outra. Mas assim, a cadeia, por exemplo, de lácteos no Brasil evoluiu muito. Mas dá uma olhada na prateleira do supermercado nos Estados Unidos ou na Alemanha, no Japão, diversidade de produtos. E ver a diversidade de produtos, dá uma olhada na nossa aqui. Tá? Ou seja, você tem um caminho enorme para percorrer. Agora assim, mercado de nicho. O que está muito claro que nós temos uma oportunidade de ser construída aqui agora. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque o setor empresarial tem que estar antenado, nós estamos aí próximo aí do nosso final, o setor empresarial tem que estar antenado com isso. Nós temos, nessa semana, começando na cidade de Belém, a Cúpula Pan-Amazônica. Então, nós vamos ter os 8 presidentes dos países amazônicos se reunindo na cidade de Belém. Que importância que isso tem para o agro? Calma que nós vamos chegar lá, tá? A importância que tem é que nós precisamos recuperar uma liderança regional. E nós precisamos recompor a nossa imagem e reputação. Quando você fala de imagem e reputação, existem inúmeros estudos do mundo que mostram que ninguém consegue ser um líder internacional se você não é líder dos seus vizinhos. Então, a Suíça, que é um país que vive muito de imagem, tá? Você coloca seu dinheiro no banco suíço porque ele é seguro, você compra chocolate suíço porque é o melhor, mas não tem um pé de cacau, você compra lácteo suíço porque a vaca suíça é ótima, não sei o quê, mas não são aquelas vacas que produzem o volume de lácteos que eles exportam naturalmente, ou seja, vive de imagem. E ela tem uma preocupação danada de como é a imagem com os vizinhos. Então, a cúpula serve do Brasil começar a reconstrução da sua imagem regional. No mês de setembro, agora de 2023, o Brasil assume a presidência do G20. A gente passa a determinar a agenda, controlar a agenda das 20 principais economias do mundo. E com certeza o Brasil deve levar o tema alimento, produção de alimentos, agronegócio, e o tema florestas, o tema água, o tema biodiversidade, ou seja, a parte ambiental, agroambiental, vai estar na agenda do Brasil. E nos próximos 12 meses a gente tem condição de fazer uma reconstrução dessa imagem do setor ambiental e do setor de produção de alimentos no Brasil. Findada a liderança brasileira em outubro de 2024, nós vamos estar 1 ano da COP de Belém.
Gente, a COP, as pessoas não têm ideia da dimensão. É o maior evento que existe no mundo. Uma COP é maior do que uma Olimpíada em termos de chefes de Estado, número de participantes. São esperados em Belém, pela importância da Amazônia em 2025, entre 50 e 60 mil visitantes internacionais. Quantos líderes? Em torno de 150 chefes de Estado. Tá? Nós estamos falando de 150 Isso aí, presidentes 70%. e primeiros ministros. Tá? Mas lembre-se que aonde essa turma vai, a elite econômica mundial vai junto. Tá? Então a pergunta que eu faço hoje a todas as lideranças setoriais brasileiras, qual é a nossa agenda, qual é o perfil de construção da nossa agenda nesses próximos 26 meses até chegar na COP de Belém, a partir da cúpula até a COP de Belém, né? Que construção de agenda que é essa? Que fará parte daquilo que o mundo já chama de Agenda Brasil mais 10. Ou seja, em Belém fecha a agenda Paris mais 10, a famosa COP de Paris, onde surgiu o mercado de carbono, etc, etc. Vai ter uma nova agenda começando aqui no Brasil, Brasil mais 10. Essa agenda será uma agenda de elevação dos negócios brasileiros que trazem melhoria na estrutura social do país, que reduzam a pobreza do Brasil, que podem trazer novos índices de melhoria de saúde, de saneamento, de educação, etc, etc. Ou nós vamos construir uma agenda detonando ainda mais o setor, piorando ainda mais a reputação do setor, fazer de conta que não existe problema de desmatamento, de queimada, de grilagem, assim por diante. Essa é a construção que nós temos que fazer para encaixar o Brasil no futuro. Nós estamos preparados para isso, você não tem o tempo hoje. E eu acho ótimo ouvir isso e fico pensando no seguinte, a oportunidade que tem de cruzar os assuntos, por exemplo. Eu tenho um patrimônio excepcional que é a Amazônia, que é um protetor, né, um bioma protetor. Eu tenho um bioma de suporte, que é um cerrado, onde eu tenho um volume de hectares considerável. Eu tenho hoje um volume de degradação de terra no cerrado, vou falar só de Goiás. Goiás tem 14 milhões e meio de pastagens, 9 milhões e meio degradados. 9 milhões e meio de pastagens degradadas em Goiás. Goiás hoje poderia ocupar, se a gente fizesse uma elevação de produtividade nos novos moldes aqui, daria para colocar hoje metade do rebanho brasileiro sendo produzido dentro do estado de Goiás. E lançar um grande programa de usar o cerrado como um bioma protetor do bioma amazônico para que a gente não tenha expansão de atividade desnecessária numa região daquela e aproveitar a concentração de biodiversidade que você tem ali. Assunto 1. Assunto 2. Quando você me fala de uma oportunidade dessa e vendo a ainda baixa interação do Brasil no cenário internacional como exportador, porque a gente está exportando volumes expressivos, mas ainda muito singular, ou seja, nós somos um pouco plural nisso, a gente tem um trabalho internacional ruim. Eu fico vendo o mercado do café que você comentou agora há pouco, o Brasil, há muito pouco tempo aprendeu a consumir um café de qualidade. Está fazendo bonito, o café brasileiro está fazendo bonito. E nós revertemos isso. Eu acredito que isso pode ser feito em outras cadeias, né? Cadeias menores, como a cadeia da fruta, por exemplo, que é uma cadeia muito pouco explorada, a gente deveria estar olhando isso com mais cuidado. Baixa atenção governamental. E eu vejo o seguinte, a oportunidade que seria, porque você falou uma coisa interessante, aonde vai membros de governo, vão investidores, vai agentes privados. O agente privado é que faz o desenvolvimento acontecer. Um ordena, o outro vai e executa. Então, por exemplo, eu fico sempre recebendo notícias, por exemplo, o interesse do Rabobank em financiar recuperação de área degradada no Brasil. Só que eles têm uma régua muito alta, muito pouco produtor conseguiria acessar isso. Aí, de repente, sai um anúncio da Coreia do Sul falando em interesse em investir em área degradada. A gente sabe que o mundo é finito em terra, não se tem como produzir nenhum tipo de alimento sem sol, terra e água, tá? Nós temos boa disponibilidade disso, né? Nós não somos maior em nenhuma dessas, né? A Rússia tem 2 vezes mais terra que o Brasil, o Canadá tem mais água do que o Brasil tem, mas nós temos uma conjunção muito forte. Você vê que seria possível hoje uma grande organização, por exemplo, na falta de uma política pública, seria viável a gente aproveitar o crescimento de instituições ou do terceiro setor, ou de que não fosse organização de grupos isolados, por exemplo, que hoje os grupos estão tomando tamanho. Por exemplo, essa semana saiu uma notícia, o Facebook passa a comunicar cotidianamente com 3 bilhões e meio de pessoas. Nós nunca vimos um negócio desse. Você acha que é viável, enquanto a gente não tem uma política de Estado, uma política pública coordenadora, que a gente logre êxito fazendo isso de maneira, mesmo que mais fragmentada nas regiões, mas com lideranças
se envolvendo nesse tipo de movimento e puxando o bonde? As empresas estão fazendo isso, tá? E fazem dentro de escolas de negócio, fazem think tanks, tá? Então já acontece. Às vezes a gente não enxerga isso rolando entre associações ou rolando em relações diretas com o governo, mas já acontece no governo, ou já acontece nas empresas. O salto é a gente deixar de ser um país demonstrativo e passar a ser um país evolutivo. Que diferença que é essa? Se eu chegar aqui hoje e falar assim, eu quero ver excelência em produção de carne, nós temos. Excelência em agricultura regenerativa com soja, temos. Com milho, temos. Papel e celulose, temos. Fruticultura, temos. Nós somos um país demonstrativo. Nós podemos demonstrar o melhor dos melhores, o melhor case do mundo, nós temos em todas as áreas de produção. Como é que a gente transforma um país demonstrativo num país evolutivo, onde a média passa a ser boa e não aponta só o destaque? Os desafios são grandes, mas nós temos um país ainda relativamente jovem, apesar de já ter perdido o bônus demográfico. A região amazônica é a única que ainda tem o bônus demográfico, então isso acaba sendo um problema para a gente, mas assim, as oportunidades são muito grandes. Basta a nós um pouco de inteligência para ser receptor dessa informação mundial. E é impressionante, o mais impressionante é o seguinte, há 2 anos atrás você conversava com alguns empresários, você falava o termo sustentabilidade para ele, ele já brigava com você. Ele já brigava. Você conversa com hoje você conversa com esses mesmos empresários, e nesses 2 anos você já viu uma transformação brutal. Porque é o seguinte, você não permanece no mercado se você não se ajustar a ele. O mercado é mais forte do que qualquer coisa. Então, assim, não adianta você querer xingar europeu, americano, japonês, chinês. Não interessa, você faz parte do jogo. Não existem, como diz o velho ditado, não existe país amigos, existe país de interesse. Quais são os interesses do país? Vamos trabalhar os interesses do país, sem dúvida alguma. A cadeia alimentícia é a parte mais forte que nós temos aqui e é o que de melhor que nós temos para fazer a transformação desse país, mas casado com o nosso portfólio ambiental. É isso. Se a gente não fizer isso, nós estamos fadados a perguntar 2 coisas. Uma, quando fala de um país demonstrativo, para a gente sair de uma postura dessa e aumentar a média, eu tenho que pegar aquela grande numérica que não tem desempenho, que é ela que puxa a média para baixo. E eu precisaria pegar esses bons cases que eu tenho e multiplicar. Eu preciso dar acesso, e uma coisa que não tem hoje no nosso país é acessibilidade para pequeno. Pelo contrário, é um grupo excluído hoje que está ali largado. Então, qualquer estatística que a gente olha é uma coisa assustadora. Segundo, na questão da produção, nós temos hoje uma ultra concentração em todas as pontas que compõem o agro. De maquinaria, de semente, de defensivo, de trading, mas não significa dizer que não tem uma outra parte do mercado que é composta por players menores. Então, eu tenho de um lado um grande frigorífico fazendo negócio com uma grande rede de distribuição, mas sobra um mercado imenso de pequenos varejos fazendo negócio com pequenos proprietários. Você não precisa acabar com os grandes. Não, pelo contrário. Eu acho que o esforço de cada um o grande desafio para mim é como distribuir todo esse conhecimento que está nos cases para esses menores. Como dar acessibilidade para isso. Porque, por exemplo, a gente fala de um plano safra hoje que tem um volume significativo, mas assim, ele é muito mal distribuído. Bom, desculpa a minha resposta para isso, mas ela é muito simples. Nós precisamos gostar de gente. Tá? E só quando você gosta de gente que você faz evolução social. Então não adianta você achar que você vai fazer evolução econômica o tempo inteiro, deixando o social para trás. Não, o social cobra seu preço depois e destrói, geralmente, aquilo que você deixou de construir. Então, não existe política de desenvolvimento que não tenha o gostar de gente no meio. Porque se isso acontecer, ela é falsa. Ela é falsa e não será construída com o tempo. Tá? Então, não dá para você ter fome onde você tem grande produção de alimento. Não dá para você ter preservação ambiental, onde a pessoa precisa degradar para viver. Então, assim, ótimo. Vamos nos atentar pela parte social desse país. Nós somos um país pobre, nós somos um país desigual, muito desigual. Nós somos um país que tem um percentual da população muito grande passando fome. Nós somos um país que tem um percentual muito grande em insegurança alimentar, e isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, ou nós, empresários, melhoramos o nosso gostar de gente, ou seja, o nosso compromisso social com o país, ou então tudo isso que nós conversamos aqui antes,
vai ser só bobagem. Valeu. Tá? Então, Muito vamos boa. melhorar nosso serviço. Marcelo tocou um ponto muito forte aqui agora, que é a questão de gostar de gente. E eu acho que falta muito esse nosso olhar no próximo hoje, né? Nós desenvolvemos uma habilidade muito grande de não enxergar as coisas, né? De ter um exército de invisíveis que a gente finge que não existe, né? Nós temos uma população carcerária que triplicou nos últimos anos e a gente acha ainda que só um modelo punitivo vai resolver. Nós temos um país com 200 e poucos milhões de habitantes que tem mais gente em linha de pobreza em números absolutos que a China tem. E a China, que há 40, 50 anos atrás tinha 80% da população em linha de pobreza, tem 2 hoje. Né? Eu sempre digo assim, a China era menor que o Brasil em 1964, 50 bilhões de dólares a menos, inclusive. Nós crescemos nosso PIB em 9,5 vezes de lá para cá e eles cresceram 80 vezes. Então, alguma coisa dá para se fazer diferente. Mas eu gostei disso e eu queria caminhar para o encerramento pedindo um favor, que eu sei que você é um dos grandes entusiastas, é uma das pessoas mais atuantes que eu conheço nos últimos anos, se dedica a essa questão de sustentabilidade, de um Brasil novo. Eu acompanhei sua carreira inteira pela proximidade nossa. E uma coisa que me incomoda hoje muito, como você falou, como é que um país que tem a pujança e o poder que tem de produção e já é um grande produtor, ainda convive com níveis sociais tão baixos? Mas o mais importante que isso, como é que um país que diz que tem 20% da biodiversidade do mundo, e talvez isso seja a maior área de protagonismo que o Brasil possa ter, não esteja aproveitando isso? Então eu queria que a gente caminhasse para o encerramento, mas você me ajudasse a entender o que a gente faz para tirar esse potencial da cartola. Nós ainda estamos ainda evoluindo um processo de modernização das capitanias hereditárias. Então, o nosso modelo de evolução capitalista foi diferente do modelo de evolução americana, por exemplo, ou alemã e assim por diante. Tá? Esse é o país da oportunidade. E as pessoas se esquecem que tudo que a gente produz está escrito Made in Brasil. Então, tudo que a gente produz que afeta a nossa imagem, a nossa reputação, cai em cima do Made in Brasil. Já teve gente do Rio Grande do Sul que ficou muito bravo comigo, que eu falei, não interessa se você está no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, o seu produto será penalizado pela degradação da Amazônia. Por quê? Porque ataca o Made in Brasil. Então, se a gente entender que a produção brasileira, não interessa de quê, pode ser de serviço, pode ser de indústria, pode ser de agro, pode ser do que você quiser. Se esse Made in Brasil tiver acompanhada de um processo socioambiental, um carimbo de uma Amazônia preservada, um carimbo de redução de pobreza, um carimbo de redução de diferenças sociais, esse país é imbatível. O Brasil passa a ser imbatível. E os nossos concorrentes sabem disso. Mas se preocupam pouco, porque a gente tem mostrado muito pouca competência para isso. Mas eu acredito muito nessa geração que vem depois da minha. A minha foi um desastre para o Brasil. Mas essa geração que vem agora, eu acho que já vem com um grau de informação, com um grau de penetração mundial, que vai fazer a transformação necessária. Então, boa sorte ao Brasil, e eu faço parte desse movimento, nós todos fazemos parte desse movimento. Aqui não dá para desistir nunca. Aqui a gente tem que continuar construindo. Sucesso para o seu programa e que tenham outras pessoas aqui para melhorar o nível dessa nossa conversa. Que bom, que bom. Eu agradeço então a todos que estiveram conosco, né? E essa oportunidade. Mais uma vez agradeço aqui meu querido irmão. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.